Louvado seja o Senhor. Gênesis capítulo 40, versículo de número 1 em diante. Diz assim a palavra de Deus, ó: passadas estas coisas, aconteceu que o copeiro e o padeiro do rei do Egito ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. O faraó indignou-se contra os seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou prendê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava. O comandante da guarda os deixou aos cuidados de José para que os servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. Os dois sonharam, cada um o seu sonho, na mesma noite. Olha só isso aqui: cada sonho com o seu próprio significado. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Quando José chegou pela manhã, viu-os, e eis que estavam preocupados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que estavam com ele no cárcere, na casa de seu senhor: por que vocês estão com a cara triste hoje? Eles responderam: tivemos um sonho e não há quem o interprete. José lhes disse: não pertencem a Deus as interpretações? Contem-me o sonho que tiveram. Amém. Então a Bíblia narra aqui para nós a respeito desses dois personagens que hoje a gente vai trabalhar um pouquinho com eles, que é o copeiro-mor e o padeiro-mor, como diz algumas traduções. Essa aqui, o copeiro-chefe ou padeiro-chefe. Esses dois homens, eles alcançaram o cargo mais alto, mais elevado das suas profissões. Não havia nenhum padeiro mais importante do que esse, do que o padeiro-chefe, o padeiro do próprio faraó. Você está entendendo? Não existia nenhum copeiro tão importante quanto esse aqui, quando o cargo que ele ocupava, né? Ele era copeiro, então, do próprio faraó. Entregava lá, como a Bíblia vai dizer que ele foi restituído ao posto dele, entregava a taça na mão, então, do faraó. Esses dois homens bem-sucedidos, esses dois homens capacitados, né? Não é à toa que estavam nessa posição. A Bíblia vai dizer que eles ofenderam o seu senhor e por causa disso foram presos. Mais para frente eu vou dizer de uma teoria que eu tenho. Eu sei que tem muita gente boa, né, que compartilha dessa mesma visão, dessa mesma teoria comigo, mas não deixa de ser uma teoria. Daqui a pouco, mais para frente na mensagem, eu até comento sobre isso, o que eu acho que aconteceu. Mas lá estavam os dois então presos. Já estava ali há um espaço de tempo, a Bíblia não diz quanto, mas que havia já algum tempo eles estavam presos. De tal forma que José então os conhecia, mas naquele dia José chega ali e vê que algo está diferente. Ele diz assim: por que vocês estão com essa cara feia aí, né? Com essa cara fechada, com essa cara de preocupados? E aí eles vão dizer: olha, nessa mesma noite nós dois tivemos um sonho, cada qual o seu sonho. Um sonho é diferente do outro, depois a gente vai ver que são até parecidos, mas um sonho diferente do outro. E nós, não há quem interprete, a gente está preocupado com isso. Agora, olha só, será que esse foi o primeiro sonho que o copeiro e o padeiro tiveram na vida? Com certeza não, né? A gente sabe que tem gente que sonha um pouco mais, tem gente que sonha um pouco menos, mas com certeza todo mundo que está aqui já sonhou alguma coisa na vida, não é verdade? Agora, eles não eram diferentes. Com certeza esses dois já tiveram inúmeros sonhos na vida deles, mas eles sabiam que aquele sonho era diferente, que aquele sonho era espiritual, que aquele sonho tinha alguma, talvez eles não soubessem até nem dizer o que, mas tinha alguma coisa diferente naquilo. Tanto é que os incomoda, os deixa preocupados, pensativos com relação àquilo, os leva
a procurar até interpretação, porque eles vão dizer para o José, não há ninguém que interprete. Então eles já tentaram, não é verdade? Claro, estavam presos, mas dentro ali da prisão ali, eles já haviam tentado, ninguém conseguia então interpretar. E aí o José vai dizer, mas pera lá, não é de Deus as interpretações? Então conta para mim, se Deus me revelar, então eu vou falar para vocês, afinal de contas a interpretação vem de Deus e eu sou de Deus. E aí então eles vão, a gente já vai fazer a leitura, já vai ver isso, eles vão contar ali os seus sonhos. Eu quero chamar a atenção, eu acho que já deu para perceber que hoje eu vou pregar sobre sonhos. Já deu para perceber ou não? Eu acho que já. Hoje eu quero falar então, justamente sobre os sonhos. E o título da mensagem, eu já preguei essa mensagem em outra ocasião, até que na igreja, cerca de uns 3 anos, um pouco mais de 3 anos atrás, e eu dei um outro título até para essa mensagem. Mas o título que eu gostaria de dar, e eu gosto de dar título só para ser mais fácil da pessoa guardar, a mensagem, ela acaba guardando ali mais fácil. É o seguinte, é uma pergunta. A pergunta é, para onde o seu sonho te leva? E aí, dentro disso, eu gostaria que você pensasse o seguinte, toda vez que eu falar aqui em sonho, desse momento para frente, que você não pense só naquele sonho que a gente tem quando está dormindo lá e sonha com alguma coisa. Esse também, amém? Mas você sabe que tem muitos sonhos que a gente sonha acordado. Não é comum a gente ouvir as pessoas falando assim, eu tenho o sonho da casa própria. Não é assim? Eu tenho o sonho de casar. Eu tenho o sonho de ter um filho. Eu tenho o sonho de um dia ainda ter a minha empresa. E assim vai. E os mais diversos tipos de sonho. Então, quando eu falar aqui sonho, eu quero que você pense justamente nos dois. E Deus fala através de sonhos? Eu creio que sim. Eu creio que Deus fala. Agora, todo sonho que a gente tem é Deus falando? Não, claro que não, E assim, quando é algo de Deus, a gente nota como esses dois notaram. Porque tem gente que chega assim e diz, pastor, sonhei com um cavalo hoje, o que quer dizer? Eu vou saber o que quer dizer cavalo, Porque a pessoa às vezes acha que, você está entendendo? Que todo sonho tem um significado. Não, tem sonho que você quer simplesmente um sonho. Mas quando é algo de Deus, a gente vai saber, vai perceber que aquele sonho é Deus comunicando algo com a gente. Só que nós precisamos entender que por mais que Deus fale com sonhos, através de sonhos e de outras formas também, a forma principal de Deus falar é isso aqui, é a Bíblia, é a palavra de Deus, e é por meio dela que nós julgamos todas as outras formas. Você quer ver um exemplo? Deus usa pessoas para falar com a gente? Sim, usa. Mas como é que eu julgo aquilo? Porque a Bíblia diz que a profecia é para ser julgada, viu? Não é para ser abraçada sem julgar primeiro. Como é que eu julgo? Através disso aqui, porque Deus não tem duas palavras, Deus tem uma só. Amém? Eu tive um sonho, como é que eu julgo aquele sonho? Por isso aqui. Deus fala também por testemunho interior, Aquilo que a gente muitas vezes fala assim, eu senti no coração, ou Deus me falou, E aí como é que a gente julga isso? Novamente, sempre pela palavra de Deus, isso é importante. Mas, além de dizer que Deus fala através dos sonhos, eu creio também que Deus, Ele coloca sonhos no nosso coração. Ele nos dá sonhos, no sentido de um desejar, de um querer. A Bíblia, por exemplo, vai dizer lá em 2 Timóteo, capítulo 3, a Bíblia vai dizer assim, aquele que deseja o episcopado, excelente coisa deseja. Episcopado era fazer a obra de Deus, a grosso modo. Ele diz assim, excelente obra deseja. Convém que os bispos sejam, aí vai trazer uma lista lá do que ele precisa ser. Mas você perceba que o chamado começa como? Com um desejo. Deus planta um desejo, uma vontade no nosso coração.
Amém. Então tem certos sonhos, e aí eu já não estou falando mais daquele dormindo, daquele acordado, que é o próprio Deus que planta em nós. Agora, todo sonho que a gente tem, todo desejo que a gente tem, foi Deus que colocou? Não. Amém. E é justamente isso que nós vamos abordar um pouquinho hoje. E por isso que eu te perguntava, para onde o teu sonho tem te levado? Porque, meu irmão, a grande verdade é que os nossos sonhos, eles de uma forma ou de outra, são reflexos de nós mesmos, do nosso coração, dos nossos anseios, que revela quem somos, que revela o que está dentro do nosso coração. Você está entendendo? E aí que nós precisamos nos questionar, porque eu creio que você conhece a história, nós já vamos fazer a leitura daqui a pouco, continuar aqui, mas você sabe que um morreu e o outro foi reintegrado ao seu posto, não é isso? Então, o sonho de um levou ele à morte, o sonho de outro levou ele à vida. E aí eu e você precisamos nos questionar, aonde o meu sonho tem me levado? Amém. Vamos continuar a leitura para ficar mais claro o que eu quero dizer com isso. Vamos lá, versículo 9. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José. Gostaria que você prestasse bem atenção aqui nos dois sonhos, tá? Ele disse: em meu sonho havia uma videira diante de mim, e na videira havia 3 ramos. Ao brotar a videira havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Peguei as uvas e as espremi no copo de Faraó e o entreguei a Faraó. Esse foi o sonho. Aí vem a interpretação. Então José disse: esta é a interpretação do sonho. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó vai reabilitar você e reintegrá-lo no seu cargo. E você dará o copo na mão dele, segundo o costume antigo, quando era seu copeiro. Porém, a interpretação acabou aqui, tá? Mas aí o José aproveita a oportunidade. Porém, lembre-se de mim quando tudo lhe correr bem. Peço que você seja bondoso para comigo e fale a meu respeito com o Faraó e me tire desta prisão, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão branco estavam sobre a minha cabeça. No cesto mais alto havia todo tipo de comida que um padeiro faz para Faraó, e as aves comiam do cesto que estava sobre a minha cabeça. Então José disse: esta é a interpretação do sonho. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó vai mandar cortar a sua cabeça e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão a sua carne. No 3º dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, ele deu um banquete a todos os seus servos, e no meio destes reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Reintegrou o copeiro-chefe no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó, mas mandou enforcar o padeiro-chefe, como José havia interpretado. Porém, o copeiro-chefe não se lembrou de José, esqueceu-se dele. Amém? Meu irmão, então vem a interpretação do sonho desses 2 homens. Primeiro do copeiro, depois do padeiro. Me permita trocar a ordem. Eu vou falar primeiro da interpretação do padeiro, para depois a gente chegar na interpretação do copeiro. Amém? A primeira coisa que eu gostaria de destacar,
você perceba que quando José diz assim, mas não são de Deus as interpretações, conte-me o sonho. Num primeiro momento o padeiro fica na defensiva, e o copeiro já sai falando, olha, eu sonhei isso, isso e aquilo. A Bíblia vai dizer que o padeiro só contou quando ele percebeu que a interpretação era boa. Aí quando ele viu que tinha boas coisas e que os dois sonhos, vamos combinar, eram muito parecidos, ele diz assim, eu acho que tem coisa boa aí, então eu vou contar o meu também. Eu fico pensando que se a interpretação tivesse sido ruim, eu acho que o padeiro nem contaria, né? Ele diz, também não acredito nessas coisas aí, não vou nem contar, né? Não é verdade? Mas quando ele viu que é boa, ele conta. Então você perceba que num primeiro momento ele já fica na defensiva. E aí quando ele vai contar do sonho dele, ele vai dizer que sobre a cabeça dele havia 3 cestos com pães brancos. E no último cesto lá de cima, então havia ali todo tipo de pães, né? Fica imaginando até mesmo bolos, né? Essa tradução vai dizer assim, tudo aquilo que um padeiro, né, que o padeiro que estava naquele cargo ali, no caso ele, faria então para o faraó. Eu acho interessante, por exemplo, a tradução João Ferreira de Almeida atualizada, a primeira edição, a gente está na segunda aqui, a primeira edição vai dizer assim, arte de padeiro, não sei se na Bíblia de alguém está assim, né? Então fala a respeito da sua arte, da sua capacidade, da sua habilidade, da sua capacidade, da sua habilidade estar em evidência. Meu irmão, desde quando eu era criança e ouvia aqui essa história, né? E aí é coisa de crente raiz, quer ver? Lá na escola bíblica dominical, só frequentou a escola bíblica dominical crente raiz, né? E quando as professoras lá, né, e a minha mãe era professora da escola bíblica dominical, quando contava essa história, seja ela, seja qualquer outra professora, né, até nas classes mais avançadas, ela geralmente ficava com os pequeninhos, eu ficava imaginando, né, até de certa forma, que coisa ridícula aquele homem com um monte de cesto sobre a cabeça. Mas aí me vinha à mente um personagem, né? Imaginando aquele homem com aquela cesta na cabeça, me vinha uma personagem, Carmen Miranda. Alguém lembra dela? Né? Por quê? Como que ela cantava? Como que ela cantava? Com um cesto de fruta na cabeça. Não era assim? Não finge que vocês não são dessa época, tá? Que vocês lembram da Carmen Miranda. O que a baiana tem? Vocês lembram? Então não faz cara de paisagem, fingindo que não sabe do que eu estou falando, que vocês sabem sim. Né? Então, por que ela usava aquele cesto de fruta na cabeça? Meu irmão, ao meu ver, para apenas um motivo, para aparecer. Né? Hoje em dia a gente quase não ouve mais esse ditado, mas antigamente se ouvia bastante. Alguém dizia assim, quer aparecer, pendura uma melancia no pescoço, não é assim? Né? Porque você já imaginou alguém chegando hoje aqui na igreja para o culto com uma melancia pendurada no pescoço? Vai passar desapercebido? Não vai, meu irmão. Eu tenho certeza que todo mundo depois vai comentar, você viu que irmão, uma melancia na cabeça, que negócio esquisito e tal. Não é verdade? Porque não passa desapercebido. Então você entenda que o sonho do padeiro revelava, na verdade, o que estava no seu coração, aquele anseio de aparecer, aquele anseio de ser reconhecido, mas de que forma? Pela arte do padeiro. Alguém olhar para ele e dizer, poxa vida, mas esse cara é demais, mas esse cara é fantástico, não, mas não tem padeiro igual a ele, não, olha esse aí sim, você está entendendo? Meu irmão, e esse é o tipo de sonho que nos mata, amém? E quando eu falo aqui em matar,
eu peço que você entenda a minha colocação. Eu não estou falando simplesmente da pessoa perder a vida. Muitas vezes sim. Esse é o tipo de sonho que inclusive leva a pessoa a perder a sua própria vida. Quantos já não perderam sua vida correndo atrás de um sonho para ser reconhecido? Entende? Para as pessoas olharem, para as pessoas reconhecerem, né? Agora, quando eu falo de morte, aqui eu peço que você entenda no sentido amplo, de estar distante de Deus, de estar longe de Deus, de estar afastado daquilo que Deus quer, de estar afastado do plano de Deus. Amém? Então nós precisamos tomar cuidado se nós não temos sonhado este tipo de sonho, que está só baseado em não, eu tenho que aparecer, eu tenho que ser reconhecido, não, alguém tem que me reconhecer, alguém tem que ver como eu sou bom, alguém tem que ver as minhas habilidades. Então perceba que o foco está em mim, na minha capacidade, na minha habilidade. E esse é o tipo de sonho que mata, que leva a pessoa para longe de Deus. Agora, diferente do copeiro, o padeiro, ele tem um sonho parecido. Os dois sonhos são parecidos. Os dois sonhos estão baseados na profissão de cada um. Não é verdade? Os dois sonhos ali apontam para 3 dias, conforme a interpretação. 3 ramos, 3 cestos. Só que perceba qual era o sonho do copeiro. A Bíblia vai dizer que havia uma videira diante dele. Desta videira saíam 3 ramos, que davam flores, que produziam os frutos, os cachos estavam ali maduros. Ele ia lá, pegava os cachos da videira, espremia no copo de Faraó e entregava o copo para Faraó. Esse é o tipo de sonho que dá vida, que nos leva para perto de Deus, para o plano de Deus. Lá no Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo de número 1, eu vou colocar aí para a gente acompanhar juntos. João capítulo 15, versículo 1, a Bíblia vai dizer, isso aqui é Jesus falando. O que Jesus está dizendo? Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, o que acontece? Ele o corta, e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Então, Jesus vai dizer, eu sou a videira verdadeira, e ele vai dizer que nós somos os ramos, e que precisamos produzir os frutos, e que se não produzirmos os frutos, então seremos cortados. Amém? Então o copeiro, o sonho dele, ele está diante de Jesus, mesmo sem talvez compreender isso, mas o sonho dele, ele está diante de Cristo, da videira verdadeira, de Jesus. Dele saem os ramos, que é a nossa vida, representa a nossa vida, que produz os frutos. Esse homem, ele vai lá, ele pega aqueles frutos que a videira produziu em nós, que somos os ramos, e ele pega desses frutos, ele espreme esses frutos na taça, e ele usa aquilo para servir os outros. Esse é o tipo de sonho que nos dá vida, esse é o tipo de sonho que nos leva até mais perto de Deus, que nos alinha ao plano de Deus. Amém? Perceba que esse tipo de sonho, ele não dá baseado na minha habilidade, na minha capacidade. O foco não sou eu, o foco não é como eu sou um bom copeiro, o foco está na videira, nas uvas. Porque o faraó, ao beber desse vinho, ele não vai dizer assim, rapaz, como você espreme uva bem. Não, ele vai dizer assim, rapaz, mas essa safra aqui tá boa, hein? Olha esse fruto,
Olha essa videira, você está entendendo em nome de Jesus? Meu irmão, o sonho que dá vida é aquele sonho que não é baseado em nós, na nossa capacidade, na nossa habilidade, que o foco é a videira, que o foco é Cristo, aquilo que Ele, pela graça dEle, produz em nós, gera nas nossas vidas, e nós pegamos aquilo que Deus gerou na minha vida, pela graça dEle, e eu uso aquilo que Deus gerou na minha vida, para servir as pessoas. É justamente então esse tipo de sonho é que vai me levar a viver, a ter vida, é que vai me levar a desfrutar daquilo que Deus Ele tem para nós. Amém? E aí, eu acho que agora, a essa altura do campeonato, você vai entender melhor a pergunta que eu fazia lá no começo, que é o título da mensagem: para onde o teu sonho te leva? E agora eu não estou falando mais do sonho lá dormindo, amém? Eu estou falando dos nossos sonhos, dos nossos alvos, daquilo que almejamos, daquilo que sonhamos. E geralmente, nós temos um grande sonho e outros sonhos menores, que orbitam então em volta desse grande sonho. Não é geralmente assim? Nós temos um sonho, meu sonho é isso aqui, mas dificilmente a gente tem apenas um sonho. Geralmente um é o principal, o maior, mas sempre nós temos vários outros sonhos. E aí é que nós precisamos olhar para esses sonhos, amém? Primeiro entender que esses sonhos, eles vão revelar o nosso coração, eles vão revelar muito de nós, amém? E nós então pararmos para fazer esse questionamento: aonde esses sonhos têm me levado? Porque há sonhos que levam para a morte, e há sonhos que levam então para a vida. Que tipo de sonho eu tenho sonhado? Que tipo de sonho você tem sonhado? Meu irmão, porque com certeza com você não vai ser diferente, mas na minha vida eu já tive muitos sonhos, mas que em algum momento da minha vida, porque houve uma mudança em mim, eu deixei de sonhar aquilo. Entende? Por exemplo, quando eu era criança, eu tinha o sonho de ser bombeiro, mais por influência dos outros do que por um desejo, Como eu era muito, aqui no Paraná a gente chama de arteiro, Como eu era terrível, assim, gostava de subir nas coisas, de pular lá de cima, de fazer uns negócios meio doidos, assim, eu tinha principalmente um tio, dizia: esse aqui vai ser bombeiro. Ele me chamava do Borrachinha. Esse aqui é o Borrachinha. E tal, ele vai ser bombeiro e tal. Eu não sei, porque talvez por influência daquilo, um período ali eu tinha esse sonho. Já tive sonho na minha adolescência, por exemplo, de ser lutador do UFC, olha aí, e quando o UFC estava começando, lá, raiz mesmo, lá, nos primeiros campeonatos que existiam, o meu sonho, naquela época ainda chamava de vale tudo, eu tinha uma época na minha vida, eu tinha esse sonho, com esse tamanho todo, imagine, eu já tive o sonho, já contei aqui, que eu era capoeirista, até quando eu cheguei na igreja, eu era capoeirista. Eu já tive sonho de ser mestre de capoeira, eu já fiz campanha na igreja, sério, gente, já fiz campanha na igreja para ser mestre de capoeira, mas aí vai chegando momentos na sua vida, você vai tendo mais maturidade, vai enxergando que certas coisas simplesmente não é para você, e que você simplesmente abre mão daquele sonho, não é verdade? E vamos ser sinceros, alguns sonhos que a gente tem, é difícil para a gente renunciar a ele, mas há necessidade de, quando a gente percebe que determinado sonho não é o que Deus tem para nós, não vai me levar para perto de Deus, às vezes pelo contrário, vai me levar para longe dele. Eu preciso, e esse termo que eu usava pela manhã e eu gostei muito, principalmente na oração eu falava sobre isso, eu preciso então ir até o altar de Deus
e está disposto a sacrificar aquele sonho pelo Senhor. O que era um sacrifício? Eu ir lá e matar aquele animal, não é isso? Colocar fogo nele como uma oferta a Deus. E há certos sonhos, e esses até que eu dava exemplo aqui, porque eu falei dos mais longe para não falar dos mais perto, que às vezes a gente fica com vergonha. Mas já teve na minha caminhada muitos sonhos que eu tive que fazer isso, e por mais que me doesse, porque eu queria aquilo, eu desejava, era meu sonho, mas precisava levar diante do altar e matá-lo ali. Você está entendendo? E sacrificar aquele sonho, dizer: Deus, isso é para o Senhor, amém? Isso é para o Senhor. E a gente precisa, porque nós precisamos passar todos os nossos sonhos por este filtro. Esse sonho que eu estou tendo, ele está baseado no quê? Não, eu tenho que ser reconhecido, eu tenho que aparecer, as minhas capacidades, as minhas habilidades, todo mundo precisa perceber como eu sou bom, todo mundo precisa perceber que eu sou demais. É nisso que está baseado o nosso sonho. É o tipo de sonho que me mata. Eu até contava aqui de manhã, já contei em outras ocasiões também, mas eu fui pastor muito novo, 18 para 19 anos, e maturidade tanto espiritual quanto maturidade também por conta até da idade, mas eu recordo muitas e muitas vezes, isso demorou até para eu criar uma certa maturidade. E não se engane, porque eu ouvia muita gente também orar assim, mas eu orava, às vezes ia entrar num culto, eu ia orar e eu dizia: Deus, me usa, Senhor, nesse culto, Pai, que o doente seja curado, que o cego enxergue, que o paralítico ande, que aconteçam milagres, que aconteçam maravilhas, e até aí tudo lindo, amém? Até aí é uma oração que todo pastor deveria fazer, concorda comigo? Né? Só que eu geralmente terminava a oração assim: Deus, faz tudo isso para que todo mundo saiba que o Senhor é comigo, aleluia! Aí estragou tudo. Você está entendendo? Por que eu quero que Deus opere um milagre? Porque eu tenho compaixão, misericórdia do doente? Não estou nem preocupado com o doente. Eu preciso aparecer. As minhas habilidades, as minhas capacidades precisam ser reconhecidas. Eu preciso ser reconhecido como um homem de Deus. Então Deus opera para eu receber a glória. Não era mais ou menos isso? Eu sei que eu estou forçando um pouquinho a situação, mas meu irmão, a gente tenta maquiar alguns anseios do nosso coração, mas na verdade é isso. Tem hora que a gente não quer ser usado por Deus, tem hora que a gente quer usar Deus, amém? Não me olha com essa cara, que talvez você faz exatamente a mesma coisa, só numa versão diferente, né? Mas nós precisamos tomar cuidado, porque é esse tipo de sonho, que eu busco reconhecimento e tal, que me mata, que me leva para longe de Deus, que me faz eu ser um profissional do púlpito e não um pastor de verdade, que apacenta, que cuida, amém? Então nós precisamos, sabe, sempre passar os nossos sonhos por este filtro. Agora, se eu tenho um sonho, que no sonho eu estou diante da videira, no sonho é a videira que produz, não é a minha capacidade, não é a minha habilidade, é a habilidade e a capacidade da videira de produzir. É a videira que produz em mim, é a graça dele na minha vida que faz alguma coisa acontecer. E eu pego aquilo que Deus produziu na minha vida para servir as pessoas. Meu irmão, é esse sonho que me dá vida, é esse sonho que me coloca no trilho ali, do plano, da vontade de Deus. Às vezes, guarda isso, às vezes o problema está no sonho, o sonho já está errado.
Outras vezes o problema não é nem o sonho em si, mas é a motivação do nosso coração para ter aquele sonho. E eu vou te dar um exemplo do que eu estou falando. Vamos supor que nesse culto aqui tem 2 irmãos, e os 2 irmãos estão orando a Deus porque eles têm um sonho. E os 2 irmãos estão dizendo: Deus, abre as portas na minha vida, Deus, faz de mim, Pai, o maior empresário dessa cidade, Deus. Eu quero ser o maior empresário dessa cidade. E os 2 estão orando, os 2 estão pedindo a mesma coisa. Já dá para ver que Deus não dá para atender os 2, né? Porque os 2 querem a mesma coisa, ser o maior, mas brincadeiras à parte, vou voltar para o meu exemplo lá, para não desviar do que eu estava falando. Então os 2 têm o mesmo sonho, sempre estão orando, esse é o sonho, desejo. Você perguntar para ele qual o teu sonho, ele nem pensa, ele diz: eu quero ser o maior empresário da cidade, os 2. E vamos dizer que esses 2 irmãos são aquelas pessoas assim, ultra, hiper, mega sinceros, porque geralmente a gente dá uma maquiada nas nossas motivações, verdade ou não é? Para parecerem mais bonitas do que realmente são. Mas vamos dizer que esses 2 irmãos são mega, ultra sinceros, e aí você pergunta para o primeiro: mas por quê? Por que você quer ser o maior empresário da cidade? E num surto de sinceridade, a pessoa diz: pastor, eu quero ter o meu nome reconhecido, alguém falar o meu nome aí, todo mundo saber quem eu sou. Pastor, eu quero poder ter influência ali até no meio político, chegar lá na prefeitura e falarem: fulano de tal está aí, não, agora... deixa ele entrar aqui, que isso, o cara é o maior empresário dessa cidade. Não, pastor, eu quero isso, porque aí eu vou ter esse reconhecimento, eu quero isso, porque aí eu vou poder morar nas melhores casas, usar as melhores roupas, andar nos melhores carros, eu vou poder, pastor, viver viajando para lá e para cá, eu nunca mais vou precisar trabalhar na minha vida, pastor. Né? Tem alguns que acham que ser empresário é isso, né? Não sabe que é o que mais trabalha, mas na ilusão da pessoa, no sonho dela, ela pensa mais ou menos isso. Você está entendendo? Perceba que é um sonho baseado na sua capacidade, na sua habilidade, baseado nele. Quantas pessoas, se você pergunta: mas por que você quer isso, irmão? Não, pastor, eu ainda vou vencer na vida, porque alguém falou que eu não ia conseguir, e eu vou vencer para esfregar na cara daquela pessoa, não é assim? Que eu consigo, que eu posso, que eu sou bom. Meu irmão, esse é o tipo de sonho que leva à morte. Mas agora perceba que o problema não está no sonho em si, porque às vezes, porque aquele outro irmão tem o mesmo sonho, está clamando a Deus pela mesma coisa, e você pergunta: mas por que você quer se tornar o maior empresário dessa cidade? Eu estou só dando um exemplo, tá, gente? Né? Por que você quer se tornar? E a pessoa diz: pastor, olha, eu quero me tornar porque eu não tenho capacidade alguma. Se eu me tornar um grande empresário, todo mundo vai ter que reconhecer que foi Deus que fez, porque eu não tenho capacidade, porque eu não tenho condição. Então, se Deus fizer, é Deus, é só Deus, porque não há em mim essa capacidade. Pastor, às vezes eu fico olhando, vendo aí pessoas sofrendo, pastor, e o meu desejo é poder empregar muita gente. Pastor, você já imaginou eu como um maior empresário dessa cidade, quantas famílias eu vou ajudar a sustentar? A pagar um salário digno para os trabalhadores? Quantas pessoas vão ser alcançadas, vão ser impactadas por conta disso? Pastor, sem contar que se eu for o maior empresário dessa cidade,
pastor, o senhor já parou para pensar quanto que vai ser o meu dízimo? Porque eu sou fiel a Deus. Quanto vai ser o meu dízimo? Quanto vai ser a minha oferta? Já imaginou como o reino dos céus pode ser abençoado através disso? Quanto recurso vai haver para que a obra de Deus seja feita, para que mais almas sejam alcançadas? Você está entendendo que os dois têm o mesmo sonho? Só que as motivações são completamente diferentes. Amém. O problema está, nesse caso, o problema está no sonho em si? Não. O problema está no coração, está nas motivações. E por isso, mais uma vez eu falo, sem maquiar, sem esconder, que eu e você possamos passar todos os nossos sonhos por esse filtro. Esse sonho que eu estou tendo está me levando para onde? Para a vida ou para a morte? Amém, igreja? Meu irmão, se você percebe que os teus sonhos, ou que algum dos teus sonhos tem te levado à morte, como eu dizia há pouco, que você esteja disposto a sacrificá-lo. Amém? Agora, se você olha para os teus sonhos e percebe, pastor, olha, essa palavra é até para confirmar, porque o meu sonho é exatamente esse, sinceridade, tá? É o Senhor ser exaltado, é Deus receber a glória. Pastor, o sonho que eu tenho é eu poder servir as pessoas. Amém. Meu irmão, é justamente quando a gente tem esse tipo de sonho que você tem que olhar e dizer assim: então eu vou sonhar ainda com mais força. Amém? Vou sonhar ainda mais, então eu vou investir ainda mais, então eu vou acreditar ainda mais, então eu vou confessar, liberar palavras de fé sobre esse sonho, que ele vai se cumprir sobre a minha vida, pois hoje eu entendi, hoje teve a confirmação, que é um sonho que vem de Deus, e que é um sonho que traz vida, que vai me levar para perto de Deus. Amém? Que nós possamos com sinceridade fazer esse filtro na nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E jogar fora, termo que eu usava, e sacrificar, por mais que possa nos doer, por mais que seja, quem sabe, um sonho que se alimente há muitos anos, mas se hoje você foi confrontado por Deus, que esse sonho tem te levado para longe de Deus, que hoje você esteja disposto a sacrificá-lo. Amém? Alinhar o seu coração ao plano, à vontade de Deus, em nome de Jesus Cristo. E eu quero fazer uma oração também, além de nesse sentido, por aquelas pessoas que não sonham mais. E isso é algo complicado. Porque eu estou aqui talvez pregando e dizendo, que a gente geralmente tem um grande sonho e vários outros sonhos menores que orbitam em volta daquele grande sonho. E talvez eu estou falando isso, e talvez se eu perguntasse para alguém: qual é o seu sonho, meu irmão? Qual é o seu sonho, minha irmã? A pessoa ia dizer: sonho? Meu sonho, assim? Tipo, agora, assim? O sonho que você tem. E a pessoa nem sabe. Só que a Bíblia diz, profecia de Joel 2:28, falando a respeito do derramar do Espírito Santo, a Bíblia vai dizer lá: os velhos sonharão. Amém, igreja?